Existem novidades em relação ao interesse do Internacional no atacante Aleph Manga, 27 anos de idade, que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pela equipe do Goiás e marcou 10 gols e 4 assistências. A grande questão é que o Internacional vai ter que sim desembolsar um valor significativo para o Volta Redonda para adquirir esse jogador. E não é o mesmo valor que o Goiás iria pagar pelo atleta. Eu já explico tudo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e vamos falar sobre Aleph Manga, atacante de 27 anos de idade, que desperta o interesse do Internacional, de acordo com a informação passada pelo próprio empresário do atleta, que é o Marley Feliciano. Eu ontem havia conversado com o agente do jogador, trouxe aqui a informação da reunião de ontem que aconteceu entre o empresário e a direção do Internacional. Na verdade, não foi o Marley em si que esteve aqui em Porto Alegre, ele enviou um emissário para a capital gaúcha. E hoje eu entrei em contato com ele e consegui novos detalhes a respeito da possibilidade do jogador atuar no Internacional no ano de 2022. O primeiro ponto que eu trago, e o primeiro ponto que eu questionei a ele é se houve algum avanço a partir da conversa de ontem à tarde no Beira-Rio. E ele não soube me dizer porque ele disse que tem uma reunião marcada com um emissário que veio aqui para Porto Alegre segunda-feira às 9 horas da manhã. Mas o que ele pode adiantar é que foi uma conversa boa, foi uma conversa produtiva entre o seu emissário e a direção do Internacional. E que ele, Marley Feliciano, tem o desejo de que o Aleph Manga jogue pelo Inter, pela grandeza do clube, pela oportunidade que isso teria para o jogador, tá? E aí eu consegui mais detalhes em relação à condição contratual atualmente do jogador de 27 anos. Ele pertence ao Volta Redonda e ele havia sido emprestado para o Goiás, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás, inclusive, ele entrou em uma concorrência pelo Aleph Manga, junto com o Botafogo, junto com o Vasco da Gama, junto com outras equipes, mas acabou levando vantagem. E a grande questão é que o Aleph não fica no Goiás, de acordo com o que disse o Marley, por uma questão financeira. O Goiás ele teve uma perda de uma ação judicial junto ao Goianésia, em razão de um valor da compra do Michael, atacante do Flamengo, pelo Flamengo do Goiás. O Goiás teve que dar um dinheiro para o Goianésia em função disso, e isso prejudicou financeiramente o clube. O passe fixado do Aleph Manga era de R$1.300.000 por mês, mas o salário dele, que não era um salário baixo para as condições do Goiás, era algo próximo dos 3 dígitos, aí 70, 80 mil reais aproximadamente. É um salário alto para o Goiás. E por conta desse valor que o Goiás teria que pagar por 50% dos direitos econômicos do jogador e do alto salário, o Goiás não pôde ficar com o atleta. E aí por isso ele está buscando outro clube. O que o empresário do Aleph Manga me passou é que no Volta Redonda ele não fica. E a direção do Volta Redonda já está ciente disso, que como ele despertou interesse de outros clubes do futebol brasileiro, de outros clubes do futebol internacional, de acordo com o empresário, ele não vai ficar no Volta Redonda e vai aguardar uma dessas propostas. A grande questão é quanto que o clube vai ter que pagar para o Volta Redonda liberar o Aleph Manga. E aí, o que me foi passado é que o valor do Aleph Manga ele já é bem maior do que aquele valor que o Goiás pagaria. O Goiás conseguiu um empréstimo do Aleph Manga junto à Volta Redonda pagando R$500 mil pelo empréstimo e aí depois o passe fixado em R$1.300.000 por 50% dos direitos econômicos desse jogador. Só que o que o Marlon me falava é, cara, o preço do jogador quando ele foi para o Goiás era ele tinha um patamar de artilheiro do Campeonato Carioca, um patamar de jogador que teve muito destaque pelo Volta Redonda, só que agora o patamar dele é outro. É um jogador que já não é mais uma aposta, é uma realidade. Isso nas palavras do empresário dele. É uma realidade, porque ele foi artilheiro do Goiás na Série B, ele fez um grande Campeonato Brasileiro da Série B, então ele já custa mais do que esses R$1.300.000 e no empréstimo oneroso, mais do que esses R$500 mil que o Goiás pagou para ele. Então, gente, o Inter vai ter que pagar para tirar esse jogador do Volta Redonda e vai ter que pagar um valor significativo.
Não é mais essa bagatela aí de 1,5 milhão de reais que o Goiás poderia ter pago. O valor dele aumentou e o Marley Feliciano deixou isso claro para mim, que o Aleph Manga quer muito vir para o Internacional, está empolgado com essa possibilidade, todos estão, mas tem que se acertar com Volta Redonda, tem que pagar para o Volta Redonda, porque é um jogador que está muito valorizado. Eu repito que eu não tive confirmações do Internacional em relação a isso, tá? Eu até vi a matéria do Cristiano Silva, que trouxe que isso é um boato espalhado pelo empresário, essa questão do Aleph Manga, que a direção do Inter negou. Para mim, a direção do Inter não negou. Eu não recebi nenhuma negativa do Internacional em relação a esse jogador. E, portanto, eu estou trabalhando com a versão do empresário. Eu estou trabalhando com a versão dos agentes do Aleph Manga, que devem ter um avanço a partir do início da próxima semana. Ele disse que na segunda-feira se reúne com o emissário, que esteve em Porto Alegre, que já está voltando, inclusive, para o Rio de Janeiro. Eles são do Rio de Janeiro, esse grupo. E segunda-feira ele assume pessoalmente a negociação, as conversas da possibilidade do Aleph Manga no Internacional. Ele se mostrou otimista com essa possibilidade, mas eu fiquei com um pouco de pé atrás em relação a esse preço agora do Aleph Manga que eu passei para vocês, tá? Fica ligado aí na Dupla nesse fim de semana, porque tem muito conteúdo. Matheus Dávila já chegou lá em São Paulo, hoje chega com cobertura do Grêmio por lá, tem o Diário do Inter, tem o Diário do Grêmio por aqui também. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo!